Bom, eu começo aqui agradecendo ao Tiago, que fez esse convite ao IMS, e contando um pouco do lugar, como aconteceu por que aconteceu esse convite, para daí agradecer muito ao Jonatas, que é um artista que eu acompanho muito, ele sabe, e gosto demais. E, enfim, estamos aqui diante de um trabalho que, de fato, inverte, transgride, retorce e torce. Vou tentar mostrar um pouco isso. A antropóloga que eu sou, eu vou contar um caso. Né? Nós estávamos aqui, mas o antropólogo sempre começa com um caso, vocês sabem. Né? Então, nós estávamos aqui, eu olhando aqui, aí o Tiago veio, o Andrés veio, e eu comecei a falar, gente, é a pesquisa do Wegley, Eu comecei, por que o Wegley disse aquilo? Aí Andrés falou assim, agora você tem que explicar isso para a gente. Né? Então, o meu papel aqui, eu acho que eu sou uma espécie de EQED. Né? Eu vou, de alguma maneira, tentar, EQED no sentido do povo de nação, né? De mensageira. Né? Eu vou tentar fazer uma leitura um pouco desse material a partir dessa pesquisa que o Jonathan pegou como um livro que caiu no colo, né? 2 livros, agora eu soube do outro, do livro de desenho, né? Mas um livro que cai do colo de um jeito, um livro que cai do colo de outra maneira. Né? E eu acho que a pesquisa é o gatilho do Jonathan. Né? Vou tratar um pouco com aqui, um gatilho, como ele disse aqui mesmo, para inverter. Né? Essa é uma pesquisa da maior importância, né? A pesquisa do Jonas, é claro, e a pesquisa que ele toma como gatilho e como pretexto. Antes de ser publicado esse livro, né, o livro que o Jonathan se refere, Raça e Classe, em 52, a Unesco patrocinou uma pesquisa em 1949, a Unesco ainda com sede em Paris, para realizar uma espécie de missão no Brasil. O termo missão tem tudo a ver com o que Jonas estava falando, por isso que eu estou dizendo que vai ter tanto a ver a conversa. Missão não é um termo inocente. Né? Missão vem de missa, de missionar e de trazer uma mensagem. Qual que era a mensagem que eles queriam trazer? Não era que o Brasil era um país racista. Ao contrário, que o Brasil daria para um mundo saído da guerra, estamos falando em 49, estamos falando de um momento em que se abriram as câmaras de gás, estamos falando de um momento em que a Europa, tão civilizada, teve que reconhecer o genocídio interno que praticou. Então, nessa época, a Unesco procurou um projeto, um país longínquo, afastado da guerra, afastado do mundo, que desse um exemplo para a humanidade da possibilidade de uma convivência racial pacífica. Eles estavam pautados, por sua vez, nas pesquisas de Gilberto Freire. Eu não estou me referindo ao Gilberto Freire do Casa Grande Senzala, de 33, que era um Gilberto Freire ainda, como dizia um antropólogo, Ricardo Benzaquem, que tinha guerra, mas tinha paz. Tinha paz e tinha guerra. No livro tinha uma espécie de equilíbrio de antagonismos. Gilberto Freire não negava a violência e explodia com a ideia de harmonia. Esse já é outro Freire. É um Freire que começa a ser conhecido internacionalmente e vende a ideia de democracia racial. E vende a partir dos seus discípulos. O discípulo dele, eu estou contando a história dentro da história. O discípulo dele era Arthur Ramos. Nós costumamos dizer que o termo democracia racial foi cunhado por Freire. Não foi. Foi cunhado pelo Arthur Ramos. E também a ideia de laboratório racial. Essa pesquisa se pautava na ideia, portanto, juntando 2 mais 2, que vai dar 5, que eles viriam a esse país e viriam pesquisar esse país tão harmonioso chamado Brasil. Foram criadas 2 equipes. A equipe do Charles Wegley, que eu vou falar um pouco dele, e uma outra equipe que não deu certo, ou melhor, deu certo, mas a Unesco não achou que deu certo. A equipe do Wegley foi pesquisar o Nordeste. Já vou dizer aonde no Nordeste, porque não eram as grandes cidades, certo? Não era Recife, não era Fortaleza, não era Salvador. Eram pequenas comunidades. Se formou uma outra equipe para o sul do país, formada por elementos que vocês conhecem. Florestan Fernandes, Otaviani e Fernando Henrique Cardoso, que as más línguas dizem que resolveu estudar o Rio Grande do Sul, porque tinha pouco e acabou a pesquisa mais rápido. Maldades à parte. Maldades à parte, a pesquisa do grupo de Florestan Fernandes, Iane e Fernando Henrique eram novatos nessa época,
não confirmava as premissas da Unesco. Quais eram as premissas da Unesco que abrem aquele relatório? Vou ler. Para vocês não acharem que sou eu, vou dizer de novo, com muitas aspas. É o texto do relatório. O Brasil é uma grande república com uma civilização que se desenvolveu por meio da contribuição direta das diferentes raças. Raças plurais e múltiplas. O projeto de Wegley era esse. Wegley é mandado diretamente para o Nordeste, Florestan Fernandes para o Sul. As conclusões de Florestan Fernandes, eu acho que vocês conhecem, O Negro no Mundo dos Brancos, várias conclusões dele, era que persistia no pós-emancipação, na Primeira República, nos anos 30, dados teimosos, insistentes da escravidão. O que acontece com a pesquisa pode até ter feito sucesso entre nós, mas a Unesco não publica. Vamos à pesquisa que deu base ao livro que o Jonatas usou, que caiu no colo dele, né? Quem é o Charles Wegley? Charles Wegley é um estudante de Colômbia, estudou com Franz Boas, que é um antropólogo culturalista, conviveu com Gilberto Freire, conviveu também com teóricos do darwinismo racial, como o Jonatas já começava a dizer aqui. Ele também fez parte de um grupo que realizou um tipo de metodologia que era chamada estudos de comunidades. Ou seja, você ia a pequenas comunidades muito isoladas, e você estudava como viviam, como era a geografia, como era o contexto, como era a população, como eles se vestiam e tudo mais. Esse era o modelo dos estudos de comunidade. Você fazia uma etnografia in locus nesse lugar. O suposto também é que você ia a pequenas comunidades, porque, se fossem grandes, elas teriam se alterado. Vejam que é uma noção de cultura muito essencial, muito estacionada. Não é? A cultura é. Né? Quando a gente agora sabe que a cultura é o que ela faz. Né? Suposto é que, nas grandes capitais, tudo estaria alterado. Já nessas pequenas comunidades, tudo estaria inalterado. Exatamente o caminho que você fez. Né? Não São Paulo, né? Mas nas outras. Vou voltar a ela. Qual era, agora, de novo, o suposto a introdução do projeto? A introdução do projeto é que o Brasil era um renomado país do mundo por conta da sua democracia racial. Ponto. Dentro desse enorme território, um quase continente, raça e preconceito e discriminações são reduzidos, ainda mais quando comparados a outros países. Não contentes, no relatório, eles chamam o preconceito existente no Brasil como mild, leve. Ou seja, não é que não exista, não é que não tenham disparidades, mas ele é mild. A ideia é um pouco a ideia de Freire, que os portugueses teriam criado, na sua colônia do Além-Mar, um lugar onde a mestiçagem, a miscigenação teria criado harmonia. Eles só surrupiaram uma ideia, porque eles usaram mestiçagem, o projeto da Unesco, como mistura apenas, e tiraram da ideia de que não dá para pensar em mestiçagem só como mistura. Só a mistura porque há separação. Só que o projeto privilegiou apenas e tão exclusivamente a ideia de mistura. Bom, mais ainda o que fizeram ele, eu comecei a derrubar tudo aqui. Eles suporam, a ideia também é que existiriam diferentes formas de racismo e de preconceito. Racismos melhores e racismos piores. O nosso estaria na categoria dos melhores, como se existisse esse tipo de classificação, como se o racismo não fosse um fenômeno perverso em todo lugar que ele fosse se colocar. Eles diziam, de novo, o Brasil é uma sociedade com direitos e vantagens desiguais. Porém, no Brasil, não há problemas de raça. No race problems. Citam a moderna bibliografia da época, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, e citam a ideia de laboratório, mas invertem. Se no século XIX o Brasil aparecia como um laboratório degenerado de raças, agora ele apareceria como um laboratório excelente de raças. Mas vejam a ideia de laboratório, vejam o mal-estar que você sente, porque eles vão tratar essas populações como populações de um laboratório que se mistura e se contamina. O Charles Wegley tinha experiência no Caribe e na Amazônia. Não tinha experiência com sociedades urbanas e tampouco com sociedades rurais. O suposto dele é que ele iria
descobrir um velho estilo de vida, old way of life, ir de encontro às cidades mais tradicionais e homogêneas na sua linguagem e na sua cultura, e descobrir, entre aspas, como grande expedicionário de um laboratório ou um cientista, esse Brasil profundo. Esse termo é dele, não é meu. Ele estuda em Vila Recôncavo, na Bahia, em Minas Velhas, em Minas, em Monte Serra, no Sertão, em Itá, no Baixo Amazônia. Ele mesmo disse que não sabia porque tinha escolhido Itá, mas, como era a especialidade dele, ele ia pesquisar em Itá. O que existiria em comum entre essas comunidades, segundo ele, olha como você está correto, era um feeling of identity, um sentimento de identidade. Ele achata essas comunidades e, a partir daí, o laboratório é esse. Você vai comparar materiais supostamente iguais e ver como é que eles entram em ebulição ou não. Essa era a missão dele, essa era a escola de Wegener. E ele vai seguir essa ideia, enfim, de estudar sociedades não tão complexas, diz ele, dentro do campo antropológico e localizar, então, como é que essas sociedades tradicionais dariam, multiplicadas, um exemplo para o mundo. Mas ainda ele vai usar a bibliografia local, sem citar. Os americanos fazem muito isso com a gente, nós viramos matéria-prima, não é só produtos, os intelectuais também viram matéria-prima. Ele usa um conceito muito importante na época, que é o conceito do Horaci Nogueira, de preconceito de marca, contraposto à ideia de que nos Estados Unidos existiria um preconceito de origem. É o famoso one drop blood. Se alguém na família, em 3 gerações, for negro, a pessoa é negra. E o preconceito de marca, qual seria? É um preconceito só de fenótipo. Então, ele diz que é essa a especificidade do preconceito no Brasil. E a especificidade qual é? Cor. Ao chegar na ideia de cor, que cor é uma classificação no Brasil, e que cor é uma forma mais porosa dos brasileiros se identificarem, o que não é verdade, porque nós sabemos que cor, seja cor social, carrega muita hierarquia, se vocês quiserem depois falamos disso. O que ele vai fazer? Ele determina grupos de cor, vejam a ação do laboratório, tal qual um laboratório, e vai passar a fazer as perguntas para essas populações. Esse é o processo. Jonatas falou do processo dele, agora eu estou comparando com um processo paralelo. Ele localiza muitas cores: cabocla, mulato, crioula, pardo, cabra, negro, mulatos, mulatos educados, morenos e morenas, brancas, enfim, também. Mas ele vai localizar um tipo, como Jonatas já chamou a atenção. Como é que ele poderia fazer isso? Com fotografias. Ele vai trabalhar com as fotografias como documentos, como disse Jonas, são tipos. Ele vai construir tipos, nós não temos mais essas fotografias, mas vocês têm aqui na exposição que o Tiago montou um pouco dessa ideia do que são esses tipos, que são essas fotografias produzidas primeiro pelos fotógrafos do século XIX. Agora o Tiago vem aqui, você vê que o Tiago montou esse sistema ultramoderno de projeção. Vai, Tiago, vamos nós. Vamos aqui. Então, agora ele vai projetar, a gente faz assim. É um sistema ultramoderno, ultracomplexo. Vocês vejam que... PowerPoint analógico. É um PowerPoint analógico, é um retorno à nossa... Esse é uma típica exposição, é uma foto do Marco Ferrez, e é um modelo do tipo de fotografia que se usava nesse contexto. Os personagens não têm nome, não têm lugar, não tem geografia, não tem região. Mas ainda eles são tirados da sua situação e são dispostos em outra situação. Essa. Também dá pau nesse tema. Vocês vejam aqui que ele supostamente está fotografando um xamã. Se vocês puderem, depois a gente passa, ele está com o xamã está constantemente, está evidentemente humilhado. Atrás, o Ferrez coloca uma espécie de pele africana, porque, afinal, ele está criando uma espécie de nativo universal, né? Pouco importa. E, se vocês olharem mais, Tiago e eu estávamos vendo, ao fundo, você tem outros cenários do ateliê. Um vaso africano, uma coluna grega. Então, veja que se trata de constituir tipos homogêneos. Vamos mostrar mais um. Passa esse, então. Passa esse.
O Agassiz. Quer segurar esse, Jonas? A gente faz aqui uma performance também. Essas... Não é uma performance. E vocês têm uma foto do Stahl, que foi encomendado por um antropólogo, o Agassiz, um antropólogo suíço, radicado nos Estados Unidos, e essas fotos estão no Peabody, em Harvard. Vocês vejam que ele diz que são exemplos de brasileiros. A nudez aqui, para entrar numa polêmica que vou ter amanhã, nada tem de nudez artística. É uma nudez científica, é uma nudez tipológica para marcar um lugar. Só mais um, porque aí vocês, depois eu vou mostrar uma surpresa. Vamos mostrar os panos? Vejam aqui essa foto do Stahl também, que se chama... Ela se chama Negra, Escrava, Envolta em Panos. É bem interessante isso, porque ela não tem nome. Os panos, que são panos de nação, que servem de comunicação interna entre as populações africanas no Rio de Janeiro, aqui se transformam em panos, sem identidade. O que é interessante pensar é como há identidades na falta de identidade que o fotógrafo quer trazer. Bom, vamos parar com essa instalação aqui e continuar. O que vai acontecer? Depois a gente olha mais umas aqui. Obrigada, Joana. Nós não temos essas fotos, mas nós temos... desculpa, Tiago. As fotos que o pessoal do relatório utilizou. O que é muito interessante a gente pensar, não sei se deu conta nisso. Porque eu vou mostrar quais são as perguntas que foram feitas. Mas, no relatório, o Wegley usa as fotos do Pierre Verger. Verger, que era amigo de Wegley. Verger, que compareceu em algumas das missões do Wegley. O que me parece muito interessante, pensando nisso que você produziu, é que também o Verger foi utilizado na pesquisa. Porque, se vocês repararem bem, essa foto do Verger, originalmente, é uma foto que se chama Canudos, Bahia. Já o Wegley chamou de Cabocla, no interior da Bahia. Vejam que ele está fazendo uma segunda versão da fotografia do Verger, tirando do Verger o projeto imaginativo e de artista, para incluí-lo na tipologia da pesquisa. Então, ele está transformando uma foto que originalmente não é uma foto-documento num possível documento. Esse caso também é muito impressionante, porque o Verger não coloca título, só coloca localização. Quem coloca título é o Wegley. Ele diz, vaqueiro mulato do interior da Bahia. Então, ele está utilizando um colega dele, um artista, um etnógrafo, o Verger é um EQUED, por isso que eu comecei com EQUED, vocês vão ver a ideia, para trabalhar com essa ideia. Inclusive, em alguns momentos, ele chega a mudar a localização. Nessa foto, que o Verger diz que é da ilha de Taparica, já a pesquisa da Unesco chama Menina Negra tecendo uma cesta em Monte Santo. Então, afinal, o que serve a fotografia? Para constranger, certo? Cara de pau é bom. Diante dessas, as outras a gente mostra depois. Quer ficar aí, Thiago? Ele merece, né? Já que ele não... pode passar todas, assim vocês vão vendo o truque da pesquisa da Unesco, cara de pau mesmo. O que ele fazia, então? Só para vocês entenderem a fotografia em ação. Ele mostrava essa fotografia, não é a fotografia de Verger, mas eu assumo que é a fotografia de Verger também, porque se pode utilizar a fotografia de Verger. E submetia as pessoas da pesquisa às seguintes questões fechadas, que ele aplica nos 4 lugares estudados. Lá vão as perguntas. Vocês estão vendo as fotografias. Que pessoa, podem ver as do Jonathan também, que pessoa seria mais atrativa? Que pessoa é a mais rica? Que pessoa é a mais trabalhadora? Que pessoa é a mais honesta? Que pessoa é a mais religiosa? Vejam que a pesquisa pretendia mostrar a ausência de racismo no Brasil. Mas o resultado não é muito diferente, enfim, do que nós conhecemos, como diz o Jonatas, das nossas continuidades, das nossas persistências. Conclusão, os brancos são mais atrativos, mais honestos e mais ricos. Os mulatos ou pretos são os mais trabalhadores. Interessante que vejam, eu estou pensando, não sei se está ficando claro, queria que vocês juntassem a ideia da comunidade, uma comunidade fechada, tradicional, cuja ação do tempo não percorreu, não alterou, porque cultura tem que ser uma cultura estável, e que vai ser
predisposta a esse tipo de questões. Mas há uma segunda leva de perguntas que até o Tiago falou para mim, eu não consigo entender por que ele fazia essas perguntas. Ele fazia essas perguntas porque fazia parte da metodologia das pesquisas de comunidade. Ou seja, você fazia uma primeira leva de perguntas mais diretas e uma segunda leva que visava despistar o entrevistado. Vocês vão entender. A técnica era mostrar a foto como se ela fosse neutra, como você disse, e aí pegar o público um pouco desprevenido, desviar a sua atenção. Vejam as suas perguntas. Você aceitaria essa pessoa como vizinho? Você aceitaria essa pessoa como seu amigo? Você convidaria essa pessoa para jantar? Você deixaria seu filho dançar com essa pessoa? Você aceitaria essa pessoa como seu cunhado ou cunhado? Então, vejam que os constrangimentos que o Jonatas vai se referindo são os constrangimentos da pesquisa, que carrega um invólucro científico, uma forma laboratorial, e vai definindo o lugar dessas pessoas. O que parece mais estranho ao pesquisador de hoje, o Jonatas falou ao artista que toma, mas ao pesquisador também, é que as conclusões do Wegley não reafirmam o suposto da pesquisa, que não existe preconceito racial. Na verdade, as respostas afirmam o contrário, mas ele age um pouco à moda de Silvio Romero, que era um jurista da Faculdade de Direito de Recife, do auge, né, você conhece bem, do século XIX, darwinista racial empedernido até a ponta da unha, e que dizia o seguinte, Silvio Romero, se a teoria não combina com a realidade, a segunda é que precisa ser alterada. É isso exatamente que o Wegley vai fazer para o segundo cara de pau. Então, enfim, ele vai pegar essas imagens, documentos, e vai transformá-las numa espécie de estatuária, numa espécie de instalação, como o Jonatas faz. E ele vai, de alguma maneira, estacionar o conteúdo, estacionar o conhecimento. Ele faz isso com os pesquisadores, ele faz isso com a realidade, faz isso com o Verger, e, como disse o Jonatas, faz isso com nós, porque se vocês forem ler esse texto, é impressionante a quantidade de estereótipos que ele vai construindo. Estereótipo é o termo. Ele vai esculpindo estereótipos como se fosse um vocabulário, retirando a sua voz, como se o analista fosse também uma figura neutra, retirando a autoria das fotos, de maneira a fazer tudo como um cientista, né? Um cientista do auge da sua racionalidade, né? A comprovação das teses é que da tese de Wegley é que os trópicos poderiam ser excêntricos, mas que os trópicos do Nordeste, não do Sul, eram destituídos de problema racial. Diz a Susan Sontag que a fotografia nasceu para mentir, e assim para dizer a verdade, né? Eu também acho que testemunhar é uma forma de criar a testemunha. Como vocês vão ver aqui, é disso que eu quero falar agora. A pesquisa da Unesco trazia muito mais respostas do que perguntas. Ela só queria confirmar as verdades prévias. E a fotografia estava lá para confirmar o que a teoria já sabia. Confirmar também noções muito caras e muito duras a nós, né? Sobretudo a noção de feio e belo. Ela devolvia a ideia de que a beleza estava nos brancos e a feiura nos negros. Isso me lembrou muito um texto de Lima Barreto, um texto que eu encontrei na Biblioteca Nacional, em 6 tiras, que não tem data, está incompleta, e que se chama Apologética do Feio. Eu cito Lima Barreto só um pouquinho. Vossa Excelência é capaz de apontar uma definição, um traço, uma característica, em suma, que possa servir de base a uma teoria positiva do feio? Não, não é. Eu aposto que não. E por 2 motivos. Porque o feio é indefinível. Porque o feio é pessoal. Depende de uma série de circunstâncias que não são estranhas do ponto de vista, o lugar geográfico, a influência do meio, até o momento histórico. Outras fossem as circunstâncias mesológicas, étnicas, psicológicas e físicas, Vossa Excelência não teria me recusado essa valsa. Para Vossa Excelência, eu sou mesmo feio.
Enfim, Jonatas faz esse trabalho que eu poderia chamar, se ele não chamasse Eu Mestiço, que até quero que você me conte depois do seu título um pouquinho, de chamar de Apologética do Feio, versão número 2, no sentido de questionar os nossos padrões estéticos, de trazer o feio, como ele diz numa entrevista muito bonita, como uma forma de trazer a dor do outro, né? A inversão dessas convenções culturalistas, a invenção desses supostos, desses estudos de comunidade dos anos 30 e 50, está no texto de Lima Barreto, está nessas fotos do Jonatas que ele faz entre 16 e 17. Eu não vou pregar na frente do vigário, certo? Mas vou falar um pouquinho assim. Eu acho esse trabalho do Jonatas muito emocionante, porque ele questiona, de alguma maneira, inclui, transgride, vira, inverte essa noção de fotografia etnográfica a serviço da pesquisa científica. No caso da pesquisa do Wagley, eu nunca sei como dizer, eram as teses que condicionavam as fotos. As fotos não passavam de ilustração, no sentido de ilustrar, de dar um lustro. Tanto que a operação do relatório é o seguinte: não temos mais as fotos porque foram destruídas, vamos substituir por outras fotos. Tanto faz. As fotos não questionavam a verdade do texto. Por que o Jonatas, na minha opinião, inverte? Porque, nesse caso, as fotos vêm para o primeiro plano e o texto é que ilustra, né? O texto aparece picotado, aparece partido, aparece, de fato, invertido. Mas, ainda, ele, de alguma maneira, entrega e não entrega a inversão. O dorso escravo, que vocês podem ver numa série de fotos, que a gente pode passar as outras também, aqui ele aparece em todas as posições. Como se você tivesse, sim, a foto, mas você também tem uma foto recortada. Uma das estruturas dessas fotos, muito conhecida, que vocês podem ver aqui, é, de alguma maneira, produzir a foto dos personagens, recortar a foto dos personagens e criar um outro cenário. Ora, o que faz o Jonatas aqui, se não recortar as fotos, às vezes a gente vê até a estrutura, o suporte da foto, e introduzir um não cenário, e que, no seu conjunto, acaba sendo um cenário. Cabelos. Cabelos sempre foram critérios fundamentais para falar do estereótipo das populações afro-brasileiras. Aqui, a gente vê os cabelos numa espécie de espetáculo, uma espécie de tipologia, e com a personagem sorrindo. Há uma inversão dos cabelos, mas, ao mesmo tempo, Jonatas devolve aqui o nosso cabelo. Cadê o rapaz que leva o carrinho? Não está aqui? Só está no... O rapaz que leva o carrinho. Essas são fotos, são imagens que aparecem constantemente na retratística do século XIX. Aparecem de tal maneira frequentes que elas são uma convenção. E uma convenção que a gente não sabe mais os limites, porque, às vezes, elas aparecem no desenho, do desenho elas escorregam para a foto e voltam para o desenho, nesse projeto que pretende ser realista, mas é absolutamente imaginativo, porque a convenção devolve aquilo que vai criando. Aqui, o que me impressiona muito no carrinho é que o carrinho não é o trabalho, o carrinho é a preguiça, o carrinho é o descanso. Então, me parece, um dos exemplos, eu poderia tratar de muitos deles, de como tudo aqui, e vocês não se enganem, anda devidamente invertido e ainda mais questionado. O Jonatas é uma espécie de voyeur, eu acho, bem, em voyeur, porque nós somos convidados a espiar. Esse é o duplo da representação visual, porque é a mesma maneira como Charles Wagley fez com o Verger, que converteu o Verger no voyeur e converteu a si próprio em voyeur, e me converteu em voyeur e fez do Tiago uma instalação. Mas, enfim, eu destaco mais uma vez essa relação entre a cultura visual e a cultura acadêmica. E como aqui nós temos uma relação tensa sobre quem ganha o primeiro plano. Qual é o primeiro plano? No projeto de Jonatas, a inversão faz com que as fotos falem por si. Já o texto, ele surge um pouco atrapalhado, né? Ele parece até um ruído, ele parece um reboque, ele não faz sentido.
Mas é o mesmo mal-estar, eu garanto para vocês, que a gente sente ao ver as fotos no relatório da Unesco de 1949. Eu penso que, de um lado, é possível supor, como disse o Jonatas, por meio das fotos do Jonatas, que o passado anda repleto de presente. Por outro lado, como diz o Walter Benjamin, na figura do anjo da história, parece que a gente olha para trás e olha para frente na esperança e só vê ruínas, em volta e para trás. Essa é um pouco a nossa modernidade capenga, que nos foi dado viver nesse momento, e que encontra em Jonatas um crítico constrangido, como vocês viram, mas também um crítico feroz. Eu diria que é uma sorte de ideal de ego, que a um só tempo o atrai e o deixa de fora, assim como o expulsa também, como vocês viram agora. Para terminar, eu diria que, vendo essa obra, eu lembrei muito de um pássaro citado muito nas mitologias africanas acá, que se chama Sankofá. É um pássaro de duas cabeças. As duas cabeças miram sempre duas direções opostas. Uma se volta para trás, outra se volta para frente. Ela é muito presente nas mitologias dos povos acã da África Ocidental, e ela simboliza um pouquinho a utopia do historiador, a utopia do artista, o anjo da história do Walter Benjamin, que diz que nunca é tarde para voltar para trás e apanhar aquilo que ficou para trás. Resgatar também histórias, rever no presente, como o anjo de Benjamin novamente, como, na verdade, nós estamos... O anjo desiste do presente. O Sankofá aposta no presente. Já o Jonatas, me parece ele o Eked, não eu, não o VG. Né? É ele que traz um pouco essa pesquisa no passado, mostra como esse passado estava repleto de racismos, como nós fomos criados. O país do quase apartheid social foi criado como uma democracia racial, e o tamanho da violência que existia nesse tipo de linguagem e o tamanho da violência que persiste entre nós. Essa pesquisa, e talvez te incomode mais, era uma pesquisa que carregava uma imensa invisibilidade. A invisibilidade se referia justamente às pessoas que estavam sendo pesquisadas, que não tinham imagem, não tinham voz de verdade, não tinham lugar de verdade e não tinham identidade. Essa invisibilidade social, hoje nós chamamos de racismo institucional. E o constrangimento que nós sentimos diante dessas fotos mostra como a história, muitas vezes, é feita da matéria da mudança, de sempre mudar. Mas a história, tantas vezes, é feita da repetição, da reiteração e da reincidência. É o Jonatas que é o Eked. Muito obrigada.